Há 15 anos, a Natura escolheu investir num novo jeito de fazer negócios, valorizando a floresta em pé e em parceria com comunidades tradicionais. A gente entende que quando a gente começa a trabalhar com uma comunidade, muito mais do que uma relação de compra e venda de ativos, a gente tem uma relação de parceria. O programa Amazônia surge em 2011 com o objetivo de dar escala, impactar não só diretamente as comunidades com as quais a gente relaciona, mas toda a região e as entidades e as organizações que atuam naquele território. Propusemos, junto com outros parceiros, a criação de um fórum de desenvolvimento territorial onde nós pudéssemos trabalhar todas as questões que envolvem o território, não só a sociobiodiversidade, a geração de renda, mas também pudesse discutir junto com as comunidades e junto com as organizações a educação, a saúde, a comunicação aqui da região. No caso do território Médio Juruá, a gente está falando de 600 famílias que vivem ao longo da calha do rio. É uma região distante de Carauari e o único meio de se deslocar é através de barco. Como essas comunidades são mais remotas e mais isoladas, não se tem um cenário, um panorama claro de quais são as reais necessidades e vocações e quais são os desafios dos ribeirinhos do território Médio Juruá. A gente elegeu a região do Médio Juruá como a primeira experiência de atuação de fato em território. O Fórum de Desenvolvimento Territorial do Médio Juruá tem um propósito único, que é o de fortalecer as organizações sociais aqui desta região e também fortalecer as ações que venham a contribuir com a qualidade de vida dessa população aqui. É algo pioneiro aqui na região, porque é a primeira vez que empresa, ONG, comunidades e o poder público participam, e sentam em uma mesma mesa para discutir o futuro dessa região. Porque a gente compreende que aqui no Médio Juruá, quanto mais atores estiver envolvido, mais fácil vai ser de executar qualquer projeto que tem aqui. Hoje as comunidades elas têm a oportunidade de discutir o seu planejamento. Onde, por exemplo, nós podemos discutir um projeto só uma pessoa, a gente discute com várias pessoas, onde várias pessoas estão pensando a mesma coisa. Nós alinhamos todo o nosso planejamento a partir dessas decisões que passam a ser coletivas. Porque à medida que você tem a ideia de um território com muitos projetos, as famílias elas vão tendo incentivo para outros tipos de atividade. Elas conseguem diversificar seus produtos, seus serviços, elas se tornam pluriativas ao invés de se tornarem dependentes de uma só atividade econômica. É surpreendente a consciência das comunidades. Isso faz com que elas tenham crítica, tenham autonomia, tenham independência. Para a gente, como gestor, tivemos a capacidade de ter uma agenda comum para que a gente possa acompanhar e saber o acontecimento de todas as ações dos parceiros dentro da unidade de conservação. E esse olhar diferenciado de cada instituição, essa percepção que cada um tem a partir da sua área de atuação, tem colaborado e muito nesse processo de construção do caminho para alcançar os melhores resultados. Juntando todas essas pessoas e entidades para um diálogo franco e aberto, a gente chega no diagnóstico, um diagnóstico participativo do que é o território e de quais são as reais necessidades e desafios desse território. Então a gente entra num processo de construção de matriz de materialidade, onde em conjunto a gente define quais são as prioridades de atuação. Com isso, de posse desses grandes temas, dessas grandes prioridades, nós desenvolvemos planos com metas, com responsáveis, com prazos, para que a gente pudesse alcançar esses objetivos. Cada um dos parceiros daí coloca a sua estratégia a serviço do desenvolvimento territorial. Nós trouxemos para o Médio Juruá a metodologia do Índice de Progresso Social, desenvolvido pelo Porter, da Universidade de Harvard. Ele fez um índice que pegava o quão importante é o social e o ambiental no desenvolvimento da sociedade. Nós fizemos a primeira experiência de índice de progresso social
a partir de dados primários. Foram mais de 450 entrevistas, trabalhando dimensões sociais e dimensões econômicas e ambientais a partir da percepção dessas pessoas. O IPS, ele não é só um instrumento de diagnóstico que validou o diagnóstico que a gente fez e as prioridades de atuação, mas o IPS Comunidades também ele serve como um instrumento de mensuração de impacto. Os dados do IPS Comunidade eles foram super importantes para a gente, de fato, ter um instrumento público de visibilidade às reais necessidades da região do Médio Juruá. E já tem uma série de projetos que foram conquistas desse processo todo nos últimos 2 anos. O projeto Sanear ele consiste na captação de água de chuva, armazenamento e distribuição, além de um banheiro com pia, chuveiro. O curso técnico de produção sustentável e unidade de conservação na região do Médio Juruá trouxe aquilo que o extrativista queria aprender no meio em que ele vive. Com esse equipamento que vai chegar, o processamento vai aumentar muito. Trapiche é um sonho que a gente vai realizar junto com o território do Médio Juruá. Com a iniciativa, a implementação da Casa Familiar Rural, vamos atender não somente as comunidades próximas da Casa Familiar Rural do Campina, e sim todas as 2 unidades de conservação que hoje fazem parte e formam o território Médio Juruá. O que eu acho é que nós estamos vivendo aqui a ideia de uma integração desses atores aqui num local especial para o nosso país. E a gente acha que esse processo agora está de vento em popa, só está começando. Tem muita coisa para a gente fazer aqui no território do Médio Juruá ainda. E se a gente conseguir, de uma forma inteligente, se unir as vocações e o que cada um sabe fazer de melhor e colocar todo mundo junto a serviço do desenvolvimento daquela região, eu acho que com certeza a gente chega mais longe.